Fala galerinha, professor Kevin aqui para mais uma aula nossa aí de biologia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sistema circulatório. O nosso foco da aula, evidentemente, é o sistema circulatório humano, então a gente só comenta um pouquinho a parte do sistema circulatório comparativo, mas a gente descreve, a gente analisa, a gente estuda de fato o sistema circulatório humano, beleza? Então bora para a nossa aulinha hoje, que é a nossa aulinha bem interessante, tá? Quando se fala de sistema circulatório, primeiro, a função do sistema circulatório nada mais é do que circular, né, as coisas do corpo. Então, o sistema circulatório, ele circula célula, afinal, o sangue é um tecido, né, tecido hematopoético. Lá a gente tem células que são células sanguíneas mesmo, então células que são hemácias e tudo mais. Você tem células chamadas de glóbulos brancos, que são os leucócitos, células de defesa, e além disso, você também circula ali hormônios, você circula ali, né, nutrientes, gases, então tudo isso é circulado no sistema circulatório, beleza? O sistema circulatório ele não existe em todos os animais, beleza? Então a gente vai classificar o sistema circulatório a partir do surgimento do celoma. Então, para quem se lembra um pouquinho da zoologia, né? Então a gente tem a partir de moluscos o sistema circulatório aparecendo. E é a partir dali que a gente começa a classificar esse sistema circulatório. Como é que a gente classifica o sistema circulatório? Primeiro indicativo é se ele é aberto ou fechado. Aberto é o cara que sempre tem lacunas. Então, quando o cara ele acaba tendo lacunas ali presente nele, ele é um sistema circulatório que é aberto. Lacunas são esses buracos aqui. Então, o sangue chega em algum momento, ele chega num buraco aonde ele vai inundar o tecido, certo? E isso vai se misturar ali, né, com o líquido tisular. Tanto que normalmente aqui a gente não chama de sangue, a gente vai chamar de hemolinfa. Hemolinfa, que seria o sangue misturado com o líquido tissular. Quando se fala de sistema circulatório fechado, tu já percebe que é um pouquinho diferente, tá? Por quê? O sistema circulatório fechado, ele é um sistema que tem justamente, né, os capilares aqui existindo. O que são os capilares? Os capilares eles são estruturas que são relacionadas a trocas com o tecido. Então, capilar são vasos bem fininhos. Então, por que a gente chama disso, né? Quando a gente analisa o capilar, a comparação é com o cabelo mesmo. Você pega um fio de cabelo e o fio de cabelo é bem fininho. Então, esses vasos são finos e eles servem para fazer trocas com o tecido. O interessante é que o sangue nunca sai de dentro dos vasos sanguíneos, por isso que a gente chama de fechado. Legal? Então, por mais que o nutriente saia, a célula sanguínea, ela não sai ali para o tecido, tá bom? Então, você não tem essa troca do sangue tecidual com o tecido que ele está inundando, perfeito? Por isso que a gente chama de sistema circulatório fechado. Salvo quando você tem algumas reações imunológicas, né? E hemorragias, que aí esses vasos sanguíneos acabam sendo destruídos, e aí, de fato, né, o sangue ele acaba extravasando para o tecido, beleza? Mas todo esse indivíduo a gente chama de sistema circulatório fechado, tranquilo? Vamos lá. Kevin, o que tem de sistema circulatório aberto lá na zoologia? Os gastrópodes, os bivalves e os artrópodes, tá bom? Gastrópode e bivalve são tipos de molusco e artrópodes são os meus, né, insetos, crustáceos, etc. Perfeito? O sistema fechado já tem nos cefalópodes, nos anelídeos e nos cordados, tá bom? Então, os cordados, eles têm também, todos eles, sistema circulatório fechado. A gente também classifica em sistema simples ou duplo, tá? O que é o simples? É quando o sangue ele passa uma vez só no coração, tá? Então você percebe que lá na circulação o sangue sai do coração, vai para a estrutura branquial, aqui no caso, porque a gente está falando de peixe, né? Mas vai para a estrutura respiratória, depois já vai para a circulação sistêmica para depois voltar para o coração, tá? Então você percebe que você tem ali de fato uma passagem só pelo coração, né? Então só passa uma vez. Quando você analisa o sistema circulatório fechado, aí, ou desculpa, duplo, aí o sangue já passa duas vezes pelo coração. Então sai do coração para a estrutura pulmonar, volta para o coração, sai do coração para a estrutura sistêmica e depois retorna para o coração de novo, beleza? Kevin, quem que tem, né, esse tipo de sistema na zoologia? Então, o sistema circulatório simples, quem vai aparecer são os moluscos, os anelídeos, os artrópodes e os peixes, tá? Enquanto que o duplo, a partir de anfíbio lá dos cordados, dos vertebrados, né? Então, anfíbio, réptil, ave e mamífero, beleza? Quando a gente descreve a estrutura de completo ou incompleto, o que isso significa? Completo é quando eu tenho o sangue venoso se misturando, ou não se misturando, na verdade, com o sangue arterial. Incompleto, os dois se misturam no coração. Quer ver o que é um sangue venoso?
Sangue venoso, galera, ele é um sangue que tem um alto teor de oxigênio. Ou errei. Sangue venoso ele é um sangue que tem um baixo teor de oxigênio e um alto teor de CO2, tá bom? Então é um sangue pouco oxigenado. O que é um sangue arterial? É um sangue que eu tenho muito oxigênio e pouco CO2. Então, sangue arterial é o sangue oxigenado. Sangue venoso é o sangue que não está oxigenado, beleza? Só um cuidado, porque quando a gente fala de vasos sanguíneos, a gente fala de veia e artéria, né? E não necessariamente o sangue venoso percorre dentro de veias e o sangue arterial percorre dentro de artéria, tá bom? Você tem exemplos, por exemplo, de artérias que carregam sangue venoso, como por exemplo a artéria pulmonar, tá? E de veias que carregam sangue arterial, como por exemplo a veia pulmonar, perfeito? Então só um cuidado nisso, beleza? Então, os indivíduos que têm sistema circulatório completo, galera, ele não tem essa mistura de sangue no coração. Então, a gente, lá nos vertebrados, o que a gente percebe? Que onde que vai misturar o sangue? No ventrículo, beleza? Então, se o ventrículo não é dividido, eu acabo tendo mistura de sangue, então acaba tendo sangue incompleto. Então, por exemplo, quando a gente analisa, né, a estrutura sanguínea, opa, sumiu aqui, vou voltar. Quando a gente analisa a estrutura sanguínea, né, de anfíbios, de répteis, a gente percebe que aqui você tem mistura de sangue, legal? E se tem mistura de sangue, ele é incompleto, beleza? Porque misturou sangue. Agora no peixe, que só tem sangue o quê? Venoso ali percorrendo dentro dele. E nas aves e mamíferos, que ó, os dois são totalmente subdivididos aqui, ó, os ventrículos. Então você já tem um tipo de sangue que é completo, então uma circulação completa, beleza? Mas trazendo para a parte circulatória humana, o que importa para a gente, né? O humano ele é classificado como sistema circulatório fechado, duplo e completo. Então, esse é o nosso sistema circulatório humano, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: você é fechado, Kevin? Eu preciso percorrer tudo dentro de vaso. Então, quais são os vasos sanguíneos que tem no meu corpo? Então, isso é importante a gente saber, tá? Os vasos sanguíneos, galera, existentes no organismo humano, tá? Eles têm de 3 tipos básicos, beleza? Que é veia, artéria e capilares. Como que eu diferencio eles? Primeiro, em relação ao calibre dele, tá? Então a veia ela tem um calibre um pouco menor, tá? É um vaso que tem um tamanho interessante, consegue percorrer bastante sangue, beleza? Mas possui umas paredes mais finas, então é um pouco mais, vamos dizer que mais sensível à pressão, beleza? Quando a gente analisa as artérias já têm os vasos mais musculosos, beleza? Então é um vaso que tem ali, né, uma grande capacidade de aguentar a pressão sanguínea. Então, normalmente, o vaso que sai do coração, a gente vai chamar ele de artéria, porque justamente ele tem uma parede mais grossa, ele acaba, né, aguentando um pouquinho mais ali da pressão sanguínea. Os capilares, ele já tem paredes bem finas, tá? Então, aqui é muito, muito, muito fino. Então, ele não aguenta pressão nenhuma. Ele serve para fazer trocas, tá? Tanto que, às vezes, quando você, sei lá, se bate muito forte em alguma coisa e tal, você acaba tendo, né, os capilares sendo rompidos com uma facilidade muito grande. Então, capilar é bem fininho mesmo e ele serve só para fazer trocas, tranquilo? Quando a gente analisa, né, os vasos mesmo, a gente pode ainda incluir outros 2 vasos que são transitórios. Então, preste atenção, ó. Todo vaso que sai do coração, você vai chamar de artéria. A artéria, ela se ramifica e forma o que a gente chama de arteríolas, que normalmente são as estruturas que vão acessar os órgãos, tá? Então você vai ter a artéria renal e ela se ramifica nas arteríolas renais, que é o que vai entrar no rim. Você vai ter a artéria hepática, ela se ramifica em arteríolas hepáticas, que é a que vai entrar no fígado. Então você tem a arteríola sendo uma ramificação da artéria, tá? A partir da arteríola você vai ter a produção ali, ou a ramificação em capilares, que é exatamente os capilares aonde vão ter os processos de trocas, tá? Então, todas as trocas são intermediadas pelo capilar, perfeito? Dos capilares, isso vai desembocar em vênulas, ainda dentro dos órgãos, e as vênulas vão desembocar em veias que saem ali dos órgãos, tá? E veia é todo vaso que entra no coração. Então, todo vaso que entra no coração você pode chamar de veia. Todo vaso que sai do coração você pode chamar de artéria. Beleza? Isso é importante. Como é que funciona o sistema circulatório? Eu deixei aqui separadinho para a gente fazer um desenho juntos, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber é diferenciar qual sangue venoso e qual sangue arterial e diferenciar as estruturas do coração, beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa aqui em sistema circulatório, a primeira coisa que a gente vai desenhar aqui, e aí vamos
Opa, rapidinho, gente. Aí, foi. Vamos lá. Ó, quando a gente pensa aqui no coração, o coração, ele vai ter, vamos colocar ali de preto aqui agora, o coração ele vai ter uma estrutura mais ou menos assim, ó. Você vai ter dentro do coração duas cavidades, certo? Que a gente chama de átrio, e duas cavidades mais musculosas que a gente chama de ventrículo. Quer ver se é o formato real do coração? Não, tá? Mas é o formato que o Kevin sabe desenhar. Então, é um formato esquemático legal de você desenhar, né? Mas é claro que não é o nosso formato real do coração, tá bom? Então, aqui, ó, você vai ter átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, tá bom? Então, ó, Kevin, o que significa A? A significa átrio, certo? E todo átrio é a cavidade de entrada. Anota isso, super importante. O que significa V? Que é ventrículo. E o ventrículo é a minha cavidade de saída. Então, toda vez que o sangue entra no coração, ele entra justamente pelo átrio. Toda vez que ele sai pelo ventrículo, beleza? O que vai acontecer? Você vai ter uma circulação que tem que jogar sangue para o pulmão e tem que jogar sangue para o tecido. Afinal, ela é uma circulação dupla. Então, o coração ele joga tanto sangue para o pulmão como sangue para o tecido, certo? Quando a gente analisa a estrutura, tá, aqui do sangue ou dos tipos de sangue, como é que a gente vai diferenciar aqui, né, na nossa aulinha de hoje? Toda vez que a gente pensar numa coloração azulada, você vai pensar em sangue venoso, que é um sangue, lembrando que tem pouco oxigênio e muito CO2, beleza? O sangue venoso ele está todo na parte direita, tranquilo? Então, tanto o sangue que chega ali no átrio direito através dos tecidos, como o sangue que sai do ventrículo direito para o pulmão, ele é um sangue do tipo venoso. Agora, quando a gente representar isso aqui em vermelho, em vermelhinho, você vai pensar no sangue arterial, que aí sim é um sangue com muito oxigênio e pouco CO2. E ele percorre pela parte esquerda ali da circulação. Beleza? Então, sangue arterial na parte esquerda, sangue venoso na parte direita, tá bom? Então, legal de você saber isso aí para você diferenciar na tua cabeça e nos teus estudos, beleza? Então, o sangue sai do pulmão pelo ventrículo direito e ele vai para o pulmão. Ou, desculpa, o sangue sai do ventrículo direito do coração e ele vai para o pulmão, certo? Essa artéria, ela tem um nome, ó. Se está saindo do coração, a gente chama de artéria. Se está indo para o pulmão, a gente chama de artéria pulmonar. Beleza? Pulmonar. Quando se fala de pulmão, o pulmão vai oxigenar meu sangue, certo? E aí, quando ele oxigena o meu sangue, ele manda o sangue agora arterial lá para onde? Lá para a minha estrutura de ventrículo de átrio direito, certo? Então, esse tipo de veia aqui, a gente chama de veia pulmonar. A circulação pulmonar, que é essa circulação aqui, a gente pode chamá-la de pequena circulação. Então, a pequena circulação é a circulação só pulmonar. Beleza? Então, ela está relacionada ao pulmão aqui. Aqui é legal de você saber, né? O sangue que percorre na veia é arterial, o sangue que percorre na artéria ele é venoso. Perfeito? Lá do átrio esquerdo, o que vai acontecer com esse sangue? Ele vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele é jogado para o tecido. Quando ele é jogado para o tecido, ele é jogado para uma outra artéria, chamada de artéria aorta. A artéria aorta, ela justamente carrega o sangue arterial lá para os tecidos, perfeito? Lá nos tecidos, você vai ter o sangue pegando, né, os tecidos pegando o oxigênio ali do sangue, e quando ele pega o oxigênio do sangue, o sangue volta venoso pela veia cava, tá? Tem duas, uma que sai de cima e a outra que sai de baixo. Então, veia cava superior e veia cava inferior, perfeito? Isso chega no átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito e aí volta para a artéria pulmonar e a circulação ela vai ocorrendo, perfeito? A gente tem alguns detalhes aqui para trabalhar.
da galera. Essa circulação aqui, ó, sistêmica, a gente chama de grande circulação, que é justamente a circulação sistêmica, que é a circulação do sangue pelo corpo todo. Então, pequena circulação, circulação só no pulmão, grande circulação, circulação sistêmica. Perfeito? Mas aqui a gente tem alguns detalhes que a gente tem que discutir, tá? Que é super importante quando você fala de sistema circulatório. O primeiro detalhe é: o coração tem um movimento. Ele tem um movimento de contração e tem um movimento de relaxamento. E cada movimento desse tem um nome. Então, toda vez que você vê o nome sístole na sua vida, você vai lembrar que a sístole ela está relacionada com a contração do miocárdio. O que é miocárdio, Kevin? É um músculo do coração, certo? Toda vez que a gente pensar em diástole, a diástole é justamente o movimento de relaxamento do miocárdio, certo? Então, toda vez que a gente pensa em sístole, você vai pensar em contração. Toda vez que a gente pensa em diástole, você vai pensar em relaxamento. Então, preste atenção. Faz aqui comigo, ó. Sístole, contrair, diástole, relaxei. Sístole, contrair, diástole, relaxei. Sístole, contrair, diástole, relaxei. Tá? Então, sempre o coração fica nessa movimentação de sístole e diástole, certo? Segundo detalhe é, isso aqui precisa ser ritmado. Então, isso aqui precisa ter um ritmo legal cardíaco, que são os batimentos do seu coração. Esse ritmo, ele é marcado pelo nó ou nódulo sinoatrial, tá? O nódulo sinoatrial, ele também é conhecido como marca-passo natural. Então, já ouviram falar que pessoas que têm arritmia usam marca-passo? O nosso marca-passo, né, natural é o nó sinoatrial. Ele fica ali posicionado no nó, no átrio direito, tá bom? E o nó sinoatrial é quem recebe as informações do bulbo para controlar justamente o ritmo dos batimentos do coração. Então, é ele que controla a sístole e a diástole, é ele que deixa isso tudo ritmado. E é importante estar ritmado para garantir com que você, de fato, consiga tirar, né, o sangue ali de dentro do coração. Perfeito? Então, isso aqui é super, hiper, mega importante para você entender. Além disso, você vai perceber que lá no coração, entre o átrio e o ventrículo, você tem essas válvulas. Tá vendo? Ó? Válvulas aqui e válvula aqui. Qual que é o nome geral dessas válvulas, Kevin? Muito simples. A gente chama de válvulas átrio-ventriculares. E, meus jovens, a função de uma válvula atrioventricular é justamente impedir o retorno do sangue, tá? Então, ele impede o retorno do sangue para o átrio, tranquilo? Então, é uma abertura em que permite com que o átrio ele atinja o sangue, saia do átrio e chegue no ventrículo, mas ele não permite com que o sangue retorne para o átrio quando o ventrículo contrai. Porque quando o ventrículo contrai, o sangue sai para cima, né? E o átrio está lá em cima. Então, eu preciso de algo que barre esse sangue. Esse algo que barra o sangue é justamente a parte ventricular, beleza? Ou a parte das válvulas ou das válvulas atrioventriculares. Legal? Quando a gente analisa essa estrutura, é legal de você saber algumas coisas, beleza? Primeiro, o nome da parte direita aqui das válvulas é o que a gente chama de tricúspide, certo? A da parte esquerda, a gente vai chamar ela de mitral, ou você pode chamar ela também de bicúspide. Bicúspide. Então, aqui separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, é a mitral ou bicúspide. A que separa do átrio direito do ventrículo direito é a tricúspide, certo? Isso é bem legal, tá? Tem gente que tem sopro e o sopro pode ser uma falha nessas válvulas aí, certo? Segundo detalhe, são as válvulas semilunares, tá bom? Quem que são as válvulas semilunares? Percebe que aqui, ó, na saída da artéria pulmonar, essa artéria aqui, ó, na saída da artéria pulmonar, você tem uma válvula aqui, ó. E também na saída da artéria aorta, cadê a artéria aorta? Essa aqui, ó. Você tem também uma válvula aqui. Essas válvulas, elas são chamadas de válvulas
válvulas semilunares, certo? E elas servem também para o sangue não voltar para o coração. Então, o sangue, depois que ele adentra a artéria, a ideia é que ele siga o rumo dele dentro da artéria e que ele não retorne, né, dentro do coração. Então, para isso, você tem essas válvulas. Tanto que o som que a gente escuta do coração não é do músculo contraído, mas sim é das válvulas se fechando, tá bom? Ao as válvulas se fecharem, você acaba tendo justamente esse barulho do fluido batendo na válvula, perfeito? E aí que a gente escuta os batimentos do coração. Então, cada vez que contrai, você tem um fechamento de válvula, beleza? Quando a gente pensa na aorta, a aorta, o que ela tem que fazer, galera? Vamos pensar aqui comigo de uma maneira bem simples. Toda vez que a gente pensar na aorta, a aorta, ela sai do meu coração e ela vai para a parte esquerda, beleza? Só que aí, quando ela vai para a parte esquerda, o que vai acontecer, cara? Ela tem que descer o meu corpo inteiro e o que? A gente distribui sangue para o meu corpo todo. Então, o arco aórtico ele precisa ter ramificações para que o sangue ele vá para a minha parte direita, para que o sangue vá para a minha cabeça e para que o sangue desça também o rumo dele ali pela parte esquerda, tá? E é justamente o arco aórtico que você vai ter essas coisas aparecendo, beleza? Então, o que acontece? Você tem aqui alguns vasos. O vaso aqui, ó, você pensa, tá no ventrículo esquerdo, tá vindo e fazendo a curva aqui para a esquerda, legal? E aí você tem as ramificações. Primeira ramificação, segunda ramificação e terceira ramificação, legal? A primeira ramificação é a ramificação que está mais para o lado direito, tá? E aí, a número 1 vai formar o que a gente chama de tronco braquiocefálico, certo? Deixa eu colocar meu vídeo lá embaixo para vocês entenderem o que eu estou escrevendo, né? Tronco braquiocefálico. Opa! Que é o que está escrito aqui no número 1 aqui, beleza? O tronco braquiocefálico, o que ele vai fazer, galerinha? Ele vai, vou até usar a parte de baixo aqui, vai ficar mais fácil. O tronco braquiocefálico, ele vai se subdividir em subclávia direita e carótida direita. Subclávia é o que fica abaixo da clavícula. Então aqui você tem, ó, meu braço direito é esse aqui, e aqui você tem, ó, clavícula direita, que é esse osso que fica bem aqui. Abaixo da clavícula você tem a subclávia direita, tá? É ela que vai irrigar todo o teu braço, perfeito? A carótida ela sobe aqui, ó, pela garganta da minha parte direita, tranquilo? Então aqui vai subindo para a garganta e aí vai o quê? Vai lá para a cabeça, né? Colocar o sangue na minha cabeça, perfeito? O vaso número 2 a gente chama de carótida esquerda. Então, esse aqui sobe direto para a cabeça aqui pelo lado esquerdo. Então, esse aqui é meu lado esquerdo e aqui vai subindo aqui para minha cabeça, inundando o hemisfério esquerdo e a carótida direita inundando o meu hemisfério direito, tá? Kevin, a jugular. A jugular é uma veia, é o que volta, tá bom? Então, o que volta é a jugular, que seria a veia, né, que desce ali da cabeça. Perfeito? É até interessante porque as veias normalmente ela tem válvulas no interior dela, né, para conseguir manter o sangue indo numa direção só. Mas as veias que saem da cabeça, como o sangue está a favor da gravidade, né, elas não têm válvulas internas, justamente porque o sangue já está com uma pressão sanguínea elevada, porque está a favor da gravidade. Tranquilo? E o vaso número 3 é o que a gente chama de subclávia esquerda. Ele vai para o braço esquerdo, aqui, tá? E ele vai por debaixo da clavícula, tá bom? Então isso aqui é bem interessante de você pensar. Além disso, galera, você vai ter aqui a aorta descendente, tá? Que vai descer aqui pela sua região peitoral e vai atingir lá os seus órgãos, né, debaixo do teu corpo. E aí você tem várias subdivisões: artéria renal, artéria hepática, né, artéria, né, abdominal, artéria femoral, direita, esquerda. Então você vai ter vários, né, tipos de ramificações dessa artéria aorta. Além disso, na saída do coração, bem aqui, eu ainda preciso de uma ramificação. Aqui nessa imagem não tem, mas eu preciso dessa ramificação. Essa ramificação a gente chama de carótidas. Carótida não, errei. Cadê minha borracha? Errei aqui, tá? Não é carótida não, tá? São coronárias, coronárias. As coronárias, queridos, elas são... Nossa, mas tá feio isso aqui, né? Credo, Kevin, ó. Coronárias, pronto, galera, desculpa, né? Coronárias, pronto.
Quando se fala das coronárias, a função das artérias coronárias é justamente o que, galera? Justamente irrigar o coração, tá? Então o coração também precisa de sangue, concorda comigo? Afinal, o coração ele tem músculo ali, ele precisa de inundação de sangue para ele conseguir fazer o músculo funcionar. E é exatamente essas coronárias que acabam invadindo o coração para justamente colocar nele sangue na via do miocárdio, na via muscular, certo? Vai lembrar que as coronárias, elas, como recebem o sangue que veio da digestão ali logo direto, acaba que ali você tem muito acúmulo de gordura. Então a gente se preocupa muito com o acúmulo de gordura nas coronárias, porque como ela irriga o coração, ela está muito associada a casos de infarto, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado extra ali com as nossas coronárias para justamente não ter nenhum tipo de infarto relacionado a entupimento delas, beleza? Quando se fala, queridos, de sistema porta-hepático, e aí última parte do nosso sistema circulatório é mais uma curiosidade para vocês, tá? Sistema porta-hepático é o sistema circulatório dentro do fígado, beleza? Por que o fígado é tão importante, Kevin? Porque o fígado, ele é o cara que recebe todo o sangue que vem do intestino e dali que vai sair a veia cava inferior para você levar o sangue para o coração, tá? Então, você tem lá no intestino tanto as vias mesentéricas como as vias tributárias, que são essas vias que estão ali, né, carregando o sangue intestinal diretamente para uma veia chamada de veia porta-hepática. Essa veia porta-hepática, ela irriga o fígado, ali, ela leva o sangue para o fígado. Lá no fígado, né, você vai ter várias coisas acontecendo ali naquele sangue para depois ser mandado ali para o teu coração, certo? Então é exatamente essa via porta-hepática que está relacionado à metabolização de gordura e transporte de gordura, transporte de resíduos também, bastante importante. O fígado ele tem a função de desintoxicar. Resíduo de hemácia que vem tanto do baço como do fígado, então você tem a veia esplênica que se junta também nessa veia porta-hepática e aí acaba, né, se espalhando aquele resíduo da hemácia, que a gente chama de hematocaterese, né? Isso também vai para o fígado e dali o sangue vai todo para o coração. Beleza? Galerinha, espero que você tenha entendido essa aula de sistema circulatório. É uma aula bem tranquilinha, né? Mas uma aula assim bem legal da gente visualizar, tá? Um grande beijo no coração de vocês, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.